Será que a medicina convencional dará conta de todas essas doenças que estão cada vez mais crescentes na população mundial? Eu sou Pierre Elias, sou um psicanalista, médico, com especialização em radiologia e diagnóstico por imagem, porém atualmente atuando como psicanalista e psicoterapeuta. Achei uma entrevista muito interessante de uma professora norte-americana e eu vou ter que conversar aqui com vocês sobre isso. Vem de acordo e vem de encontro com o que realmente eu estou querendo propagar. E cada vez mais vem mostrando como que eu posso traduzir isso para quem me assiste, quem quer me seguir, ou quem quer participar dos meus tratamentos, alguma coisa desse tipo, tá? Então, assim, vamos lá. Ela me disse assim, num trecho da entrevista, não existe remédio que reverta diabetes. Não existe remédio que reverta doenças cardíacas. Não existe remédio que reverta o Alzheimer, a demência. Não existe remédio que, na verdade, gere saúde. Somente a dieta e estratégias de estilo de vida que geram saúde. E deveriam, obviamente, ser o fundamento do nosso sistema de saúde de ensino médico. Mas, infelizmente, nós não somos treinados para conhecer sobre isso e, como médicos, para saber sobre isso e para poder trabalhar em cima disso. Ou seja, ela simplesmente mostrou como uma crítica ao ensino médico como que há décadas e há séculos o médico ele não é preparado e não sabe ser preparado para uma melhora da saúde. Tá? O médico ele sabe tratar depois que estragou. Vamos falar o português rasgado aqui. Depois que quebra, ele vai ali, ele vai dar uma solução, ele vai tentar arrumar uma forma de remediar aquilo. Olha lá, o mesmo já fala, remediar, tá? É um remendo, né? Ou seja, ele não sabe prevenir. Em nenhuma escola médica da atualidade, né, contemporânea, e vem isso de Hipócrates, não é nem de Hipócrates, eu já falei também aqui sobre isso. A medicina hipocrática, ela atua de uma forma que fala assim: o doente é tratado somente se ele quiser ser curado, né? Aí, de acordo com o crescimento do conhecimento foi se expandindo, vem Galeno, né? E aí vem que hoje é a medicina que é distribuída pelo mundo, né? A medicina galênica, tá? Que faz com que o médico ele seja um detentor do poder. E sim, aí ele vai vestir aquela camisa de quê? Vestir aquela camisa de curador, de paternalismo, é um paternalismo, é um assistencialismo. Então, aí vem de encontro, tá? Com outro conceito que eu falo, que é o conceito de vítima, né? A consciência de vítima de 90% da população mundial. Que por quê? Por que foi mais aceito essa condição de Galeno por conta em divergência da condição de Hipócrates? Simplesmente por conta da consciência de vítima. Porque enquanto Hipócrates responsabiliza a pessoa, tá? Olha, é o seguinte, meu amigo, você está doente, você tem que querer ser curado, né? Então, quando eu falo assim, você está dando a responsabilidade para aquela pessoa que está sofrendo. Agora, quando você vira e fala, olha, a medicina galênica, ela atua como um curador, né? Então, o que acontece? Aquele paciente passa a ser uma pessoa ali secundária, uma pessoa ali que está sendo tratada por outro, por um maior, né? E não é isso, gente, tá? Isso a gente já tem séculos e séculos e séculos e séculos
que está demonstrando que isso não vai dar certo. Que isso não vai chegar uma hora que não vai ter fim. Vai chegar uma hora em que vai explodir, tá? Então, ou a gente torna as pessoas responsáveis por si mesmo, aí vai de encontro com uma série de outras coisas, que aí por isso que vem o que eu quero trazer da medicina, tá? Ou não vai ter fim, nós só vamos continuar dando dinheiro para a indústria farmacêutica, dinheiro para a indústria alimentícia, que isso é um outro absurdo, é tão normalizado que a gente fala indústria alimentícia. Como se indústria alimentícia? Né? Então quer dizer que já normalizou-se que a comida vem de uma fábrica? Não! A comida vem da lavoura, a comida vem do campo. É essa comida de verdade. E não a comida que a gente desembala. Né? É uma comida que tem que ser descascada. Olha só. Tá? Enfim. Então, veja aqui. Baseado em tudo essa tempestade de pensamentos, né? Há tempos eu venho pensando, né? Porque quando eu venho falar sobre como que eu vou lidar agora, como eu falo muito sobre medicina e espiritualidade, né? Então a gente tem que ser o quê? A gente tem uns chamados aí, né? Um chamado de. E eu fui ver sobre o que era isso, quais são as raízes, os conceitos da palavra de pajé, de xamã, de feiticeiro, de bruxo, e tudo isso, gente, eu já fui chamado. Eu estou falando aqui porque é uma coisa que eu já peguei, já falando sobre isso, já, né, eu tenho vários estudos aí que eu tenho falado também. Eu estudei astrologia, eu já estudei tarô, eu já estudei bruxaria natural, eu já estudei naturopatia. Então, isso faz parte fitoenergética, tá? Então, quando você passa a olhar por esse lado, você vê que o médico ele vai ter que ser reinventado, né? Ele vai ter que estar em um patamar que estuda realmente a mente dessas pessoas, a mente da população, porque sem estudar essa mente, nós não vamos conseguir atuar nas doenças, porque as doenças elas estão cada vez mais ficando cada vez mais específicas. Por quê? Porque a mente humana está cada vez mais complexa. Então, quanto mais complexa tiver a mente humana, mais doenças cada vez mais irremediáveis e cada vez mais complexas e difíceis de serem achadas vão ser apresentadas para os médicos. Por quê? Porque as doenças não são nada mais, nada menos do que mensagens do nosso inconsciente para a gente mesmo, mostrando que alguma coisa está errada, alguma coisa está em divergência com os nossos conceitos pessoais. Então, quando eu estou doente, isso é uma mensagem do meu inconsciente. Pierre, você está fazendo errado. Pierre, você está operando o seu corpo de forma errada. Porque também um outro conceito que eu vi é nosso corpo é uma máquina que nossa alma opera. Então, quando você está operando de forma errada, isso vai ter uma mensagem. Opa, você está forçando demais aqui, você está forçando demais ali. Calma. Então, isso vai ter essas doenças. Porém, quanto mais complexo for o seu pensamento, quanto mais bagunçado for, quanto mais mensagens você tiver, mais complexo você é a mensagem. Ou seja, mais complexo vai ser a doença. Por isso que hoje, para você diagnosticar uma doença, você precisa de exame X, Y, Z, um monte de coisa específica, médicos cada vez mais específicos, mas é aquela história, né? Alguém já ouviu a conversa do martelo, tá? Hoje em dia nós simplesmente estamos passando por essa situação. O cliente ele vem com um martelo na mão, batendo no próprio dedo e pedindo
uma, um remédio para o doutor para parar de doer o dedo. Sendo que simplesmente o remédio era tirar um martelo. Joga fora esse martelo. Só que o que acontece? A medicina atual, os médicos não estão tendo essa coragem de virar para esse cliente, para esse paciente, para quem quer que seja, porque hoje em dia paciente é chamado de cliente, eu nunca vi isso, tá? Um paciente é um paciente. Cliente tem a ver com dinheiro. Então você daí já sabe como é que está sendo o meu conceito de medicina, tá? Então, os médicos só pensam nisso. E é isso que a população está pensando. Quando você conversa sobre médicos, a primeira noção que vem é que realmente o médico é uma pessoa que pensa só em dinheiro. Para muitas pessoas que você conversa por aí, é essa a primeira ideia que se tem dos médicos. Entendeu? Um jovem médico, quando você pergunta para ele por que você está fazendo medicina? Porque ganha bem. Então, não é por aí que você tem que pensar. Tá? Quando o dinheiro ela é consequência de seus atos, é consequência de uma carreira, é consequência de formas com a qual você vai trabalhar com as pessoas que precisam de você. E elas precisam de você de uma forma que elas não estão sabendo a tradução daquela doença. Não porque você vai pegar no colo e ficar carregando para lá e para cá. Né? Igual eu vejo inúmeros pediatras aí que ficam com 3 celulares ligados 24 horas, ensinando mãe a sarar diarreia, ensinando mãe a lavar nariz, porque se não fizer isso vai perder os clientes. Manda essas mães arrumar, manda essas mães conversar com a avó, com a tia, com a bisavó delas, para ver como é que era. Entendeu? Quero ver quem tem coragem de fazer um negócio desse hoje em dia. O cara ele não tem essa coragem, né? Ele fica ali lambendo literalmente o paciente, desaprendendo uma mulher a ser mãe, um pai ser pai, porque ele tem que manter aquela consultazinha de convênio. Isso não é medicina, tá? Então, todo esse contexto fez com que eu olhasse de fora como radiologista e vendo isso em todas as especialidades acontecendo ao mesmo tempo, tá? Eu vejo condutas mil. E a maior brincadeira que eu faço é assim: eu quero saber, eu queria ser uma mosca para estar dentro do consultório desse médico para ver que tipo de invenção que ele pôs na cabeça do paciente para impedir determinado exame, para achar o que ele quer que eu ache. Porque eu só vejo lambança. Hoje em dia, eu só vejo pessoas enganando pessoas. Entendeu? Nenhuma falando a verdade. O doente, porque ele já chega doente ali, se ele já chega doente é porque ele está mentindo para ele mesmo. Porque se ele está mentindo para ele mesmo, lembra que eu falei que é a mensagem do corpo? Quando a boca cala, o corpo fala. Se ele está falando uma mentira para ele mesmo, a doença vai aparecer. Então a primeira mentira já está aí. Aí ele vai pedir ajuda para um doutor. Aí esse doutor, porque ele quer a consulta e quer o retorno, ele vai, não, vamos pedir tal e tal e tal e tal exame. Muitas vezes o médico já sabe o que quer. Que muitas vezes sabe que 90% não é nada. Aí ele quer pedir um exame, porque muitas vezes ele vai ganhar esse exame, ele vai ganhar do laboratório, ele vai ganhar de um monte de coisa, e fica isso dali um ciclo sem fim. Um ciclo sem fim, um ciclo sem fim. Entendeu? Eu já posso falar, porque uma vez eu desmascarei uma coisa dessa, eu quase fui lançado fora do laboratório. Porque eu desmascarei uma médica que falava que a menina tinha um cisto lá e eu simplesmente falei que não é filha, isso é um cisto da ovulação, minha filha. E a médica estava lá, cada 2, 3 meses, fazendo consulta da mulher para poder fazer um exame, para poder ganhar porcentagem do exame, para poder ganhar consulta. Onde já se viu? Você entendeu? O que é pior, eu recebi um chamado do dono da clínica. Opa, ô Pierre, pega leve.
entendeu? Por conta disso. Então é isso que eu estou dizendo, né? Foi isso que foi fazendo com que eu visse durante 25 anos como que está deturpada o conceito de medicina, tá? Então, o que que a gente vê? Aí eu pego e me calha de bater uma reportagem dessa, da médica, né? Por quê? Porque aí você vai procurar as raízes dos conceitos, né? Enquanto quem tratava, foi isso que eu pensei, fui pesquisar, quem que tratava essas pessoas? Antigamente, quem tratava eram as pessoas mais importantes da tribo, né? Eram as pessoas mais importantes do clã, né? Então, se você for falar, né, que nem eu falei sobre o pajé, né? O pajé, na verdade, ele era um líder espiritual ali, um curandeiro, né? Nas comunidades indígenas, né? Então, isso é um profissional que fez com que eu fiz até uma correlação aqui, né? O pajé e o xamã, né? Que é o que ficava procurando, porque o xamã, a diferença é essa. Na verdade, o xamã ele é mais abrangente, né? O xamã ele é um conceito asiático, oriental, que vem de práticas, né? Que usa de práticas mais de curador espiritual também, mediador, né? Ele tem dado poderes divinatórios para ele, ele usa muito ritual, muitos transes ali, né? Que conexão com a natureza. E aí, se você juntar isso aí com o pajé, o que que é o pajé? O pajé, ele é a mesma coisa, só que América Latina, dos índios, entendeu? E o pajé, ele usa vamos dizer assim, de uma abordagem xamânica, né? Ele tem um aprendizado, né, de conceitos xamânicos. Então, quando você vai ver o que que o cara faz, ele usa ervas, né? O médico, entre o médico e o xamã, né? O médico, ele vai se basear na ciência, na medicina convencional, né? Como eu aprendi, tá? E o pajé, ele vai ser mais holístico. Olha só, começou. Ele vai atuar o quê? Ele vai atuar integrando a mente, o corpo e o espírito, tá? Por quê? Porque eles sabem que o problema está lá atrás, lá dentro da pessoa, tá? Ah, e quando você fala de bruxo, feitiçaria, essas coisas, bom, quando fala assim uma divisão aí, tá? O bruxo, o feiticeiro, né? Tem muito da magia, né? Da fala até pejorativa disso, né? Que fala-se que são a diferença do feiticeiro e do bruxo, que eles atuam para o bem, tá? Mas também podem ser mais individualistas, podem utilizar isso para mal também, desde que sejam pedidos. Se você quer dizer o seguinte, você pedir para o médico, olha só, teoricamente você pedir para o médico, doutor, faz um negócio aqui mal, teoricamente não era para ele fazer. Mas não é isso que a gente vê por aí. Quando a gente vê os absurdos que acontecem em cirurgias plásticas, em intervenções dermatológicas, como essas monstruosidades na harmonização facial, pelo amor de Deus, gente. Entendeu? Teoricamente, eticamente, era para o cara falar: não, não vou fazer. Mas aqui hoje em dia não é isso. Hoje em dia, se tem um artista, se tem alguma coisa, o cara vai lá e fala: não, eu quero, eu pago, pronto, acabou. O cara vai usar o conhecimento científico como literalmente como meio de ganho e ponto, acabou. E não vai ser ético o suficiente para virar e falar: não vou fazer. Entendeu? Tá? Então, isso é muito complicado. E o bruxo, ele usa também, é o feiticeiro, né? Ele fala, não, eu faço, é só me pagar que eu faço. Entendeu? Teoricamente é isso, né? Não é mais ou menos isso, né? Mas, e quando você vê, quando você fala sobre os médicos, né? É quando o médico, como eu acabei de falar, tá? O bruxo, feiticeiro, ele tem muita questão, como eu falei, eu estudei uma bruxaria natural, o Wicca, eles utilizam muito das forças da natureza, de chás, de fitoterapia, de práticas de natureza, enfim.
E o médico não, o médico só utiliza mesmo, no máximo ali, um chazinho, uma coisa assim, mas que tem um embasamento científico, né? Então, assim, você for analisar, né? Você pega todo um profissional ali, que é como médico, com um embasamento científico da medicina moderna, tá? E coloca nele os pitadas da visão xamânica, né? Que é o olhar holístico para o paciente todo e do espírito do paciente. Eu não estou dizendo espiritual ou religioso, não. Estou dizendo do espírito do paciente, tá? De como ele está, como ele se sente, como é que ele aborda determinada coisa, tá? Então, você também está incluindo, você está criando, eu estou criando um conceito médico. É um curador que ele não precisa, não trata apenas com remédios essas doenças, mas ele ensina estratégias de vida, de como cuidar, de como estar, de convencendo. E daí vem muito o que eu falo. Bom, quando eu falo a respeito de estratégia de vida, você faz da mesma forma que eu estou fazendo. Eu vou falar aí, ó, eu estou preparando-me para uma maratona de 42 quilômetros. Não é só o preparo de comprar passagem, de pagar. Não, eu tenho que dormir melhor, eu tenho que comer melhor, tenho que fazer tal coisa, tenho que cumprir o treinamento físico, treinamento de alimentação, treinamento de suplementação, para que eu faça isso sem lesões corporais. Você fala, qualquer um faz. Beleza, qualquer um faz, realmente. Só que sem lesão. Como que a pessoa fica? Você entendeu? Então, isso é estudar e mudar as estratégias, tá? De como as pessoas podem, né, fazer. Então, o que eu tenho para falar? Falar sobre a cura, sobre o bem-estar, né? O médico ele vai vai focar na parte física do paciente, tá? Enquanto o xamã vai olhar a parte espiritual, o porquê que essa pessoa está desse jeito, o porquê que ela está negando essas coisas para ela mesma, entendeu? Não que vá, e é importante falar isso aqui, agora me veio aqui. Não é importante falar que esse médico, esse futuro médico, ele não vai negar o uso de doenças, o uso de medicações, tá? Por quê? Porque com o conhecimento técnico, ele sabe muito bem que determinadas doenças não vão ser curadas com meditação, não vão ser curadas com mudança do estilo de vida. Vão ter que ser curadas sim com conhecimento científico, com abordagem medicamentosa. Porém, para evitar pioras, ele vai entrar com essa parte espiritual, tá? Porque, como todos sabem, já falei isso aqui também, a espiritualidade tem que estar envolvida na nossa mente o tempo todo, na nossa vida o tempo todo. É você estar fazendo o que você quer, é você estar de verdade nesse ambiente, é você realmente tirar um momento para si, é você estar utilizando todas as regras de mudança de estilo de vida para o bem, e é você ser grato. Esses são 5 passos que você vai utilizar para ser espiritual. Isso é utilizar a espiritualidade o tempo inteiro, tá? Você pode muito bem usar de medicações, como eu estava falando. Você não necessariamente, você tem um filho, está ali com o filho com um problema gástrico, para que você vai entuchar esse moleque de remédio? Dá um chazinho, dá um hidratante natural, dá uma água de coco. Não precisa de conhecimento técnico nem médico para saber disso. Agora, querer empurrar a bola, né, para outro, aí é fácil, né? Vou empurrar, o médico passou tal remédio, não está sarando. Isso é empurrar a bola, entendeu? Então, não quero saber, né? Você tem que utilizar disso, tem que se conectar, né? Então,
Isso ficou assim, e justamente por final é mostrar para as pessoas que cuidando de si mesmo vai mudar de vez todo o mindset dela em relação a medicações, em relação a como ela vai ser tratada por ela mesma. Por quê? Quando você mostra, empodera os seus pacientes, mostra com amor e com carinho que eles são verdadeiros, porque eles são capazes de olhar para aquela mensagem que lhe foi dada, então você começa a colher os seus frutos do bem-estar dos seus próprios pacientes. Porque você começa, porque pode parecer que dói, tá? É isso que eu falo. Às vezes, o melhor amigo é aquele que sabe dizer não para você. Então, o médico, como melhor amigo, ele vai falar não primeiro. Ele vai falar onde está errado, vai doer? Vai doer. Se você quiser ir embora, vai embora. Vai passar em outro médico, passa a mão em você. Só que saiba, porque eu estou dando esse cutucão aqui, que é para o seu próprio bem, pro seu próprio crescimento. E aí, você vai entender aquilo, vai passar a ter um entendimento sobre aquilo e vai mudar a sua forma de vista, seu ponto de vista, sua relação com as pessoas, o seu sua relação com você mesmo, e só aí você vai acabar melhorando. Então, se os médicos não se tocarem disso, não passarem a incluir isso nas suas conversas, eu tenho absolutamente certeza que dentro em breve nós vamos aí estar totalmente sucateados, desacreditados, desvalorizados e totalmente depravados, porque vai ser uma briga de foice como qualquer mercado aí que tenha um profissional falando mal do outro. Então é isso. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Até mais.